Aleluia, aleluia, aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para o céu, para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pequena palavra sobre as leituras que acabamos de ouvir. São Paulo, na primeira leitura, ele coloca algumas realidades humanas de modo relativo, com valor relativo, porque a justificativa está no final. A figura deste mundo passa. Portanto, tudo aquilo que nós muitas vezes damos muito valor e fazemos nossa vida girar em torno disso, isso tudo vai passar e vai nos decepcionar. Porque o que a gente acumula, o apego ao qual nós temos a determinadas pessoas, a determinada fama, a algum prestígio, tudo isso vai passar. E se nosso coração está nestas coisas, então, quando passarem, nós sofreremos. E aí a gente vai compreender que isso tudo era um ídolo dentro de nós. O que é o ídolo? É algo que a gente coloca no lugar de Deus. E sem a gente perceber, muitas coisas são ídolos dentro de nós. Uma ideia, às vezes, é um ídolo. Uma ideia à qual você se apega obstinadamente e que você coloca acima dos valores do reino de Deus. E aí no Evangelho, aliás, na primeira leitura ainda, São Paulo faz o elogio, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, da vida de continência, da castidade perfeita, por amor ao reino dos céus. São Paulo não se casou. Jesus não se casou. Não que casar seja pecado, foi o que São Paulo colocou. Mas
que aqueles que não se casam para se entregarem aos valores do reino, eles estão sendo proféticos neste mundo. Por quê? É como se eles dissessem assim para o resto da população: não vale a pena se apegar a nada neste mundo. O sacerdote que vive bem o seu celibato, a consagrada que vive bem, o leigo e leiga consagrados, eles estão sendo profetas para o mundo, dizendo que os prazeres da carne, os prazeres mundanos, sejam eles pecaminosos, o que é ruim ou não, tudo passa. Em certa ocasião, fui convidado por uma evangélica protestante para almoçar em sua casa. Ela insistia que eu fosse. Fui então, e quando cheguei lá, surpresa, os pastores evangélicos da cidade estavam todos lá no almoço. Fizeram então uma sabatina, muitas perguntas, e com a graça de Deus, pude respondê-las de modo equilibrado. Mas uma das perguntas que eles fizeram foi: o que você, não o que a igreja, o que você pensa sobre não se casar, o padre? Eu então disse: primeiramente, o que eu penso é o que a igreja pensa, porque o que eu recebi e o que você recebeu vem da igreja. Em segundo lugar, vamos pensar no que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Ele que abandonou tudo para anunciar o reino, quantas comunidades ele fundou? Por causa de São Paulo, não de São Pedro, que é o Papa, mas de São Paulo, que o cristianismo se espalhou profundamente no início. Também São Pedro abandonou a família. Também São Pedro viveu a continência. E mais, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para poder vender meu peixe e puxar para o meu lado, eu disse: é justamente por isso que a igreja aqui está crescendo, porque o padre é um consagrado. No final, ele disse assim: conclusão óbvia de quem respeita a razão é: se eu não fosse casado, minha igreja teria mais fiéis. Queridos, a sabedoria da igreja é imensa. Em determinada ocasião, uma outra pessoa questiona o padre por que que ele não se casa, como se isso fosse imposto a ele. Poucos conhecem a alegria de ser de Deus. Poucos. Aqui nós somos muito poucos. Poucos conhecem a alegria de um coração consagrado, que é o tesouro escondido no campo, que aquele homem encontra, vende tudo e adquire o campo. E por isso, quando você enxergar um sacerdote feliz, pensa: ele está vivendo o seu celibato com alegria. E ele descobriu neste celibato a união que ninguém pode retirar. São Paulo dizia: quem nos separará do amor de Deus? Essa união o mundo desconhece. E por isso nós, também os casados, no equilíbrio da sua vida matrimonial e também numa certa castidade dentro do matrimônio, devem e podem dizer para o mundo: olha, vale a pena a união com Cristo, porque tudo passa. E, inclusive, essa pessoa que está do seu lado vai passar. E se você colocou nela todo o apoio da sua vida, pode ser que você tenha feito dela um Deus. Porque o único que não passa, que não vai deixar você sem chão, é esse Jesus ao qual você busca. Então, encontrar Jesus e colocar nele o apoio da sua vida é a grande sabedoria. E aí, em termos práticos, não tome nenhuma decisão que vá comprometer
sua união com Jesus, na Eucaristia, na confissão, nos mandamentos. É assim, queridos, que devemos viver. E aí no Evangelho, Jesus dirá para nós, bem-aventurados. Aqui, as bem-aventuranças de São Lucas são mais reduzidas, mas em São Mateus, ele diz, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Essa pureza de olhar para tudo o que Deus criou e dizer, pertence a Ele e eu não vou me apegar, porque todo esse mundo passa. Olhar para uma pessoa e dizer o mesmo, pertence a Deus e por isso não vou me apegar, não vou olhar com olhos de cobiça este mundo que passa, porque nada pode, nada saciar um coração. Muitos não sabem e por isso buscam desenfreadamente através de bens materiais, através de prazeres da vida, saciar aquilo que só Deus pode preencher. Deus preenche e dá sede. Aqui nesse mundo, sempre teremos sede de Deus. Lá no céu, seremos completos. Por isso, hoje, olhe para aquelas pessoas com quem você convive, olhe para os bens materiais que você tem, dê graças a Deus. Olhe para o nome que você tem, para a boa fama que você tem, porque é justiça todos gozarem de boa fama, mas diga, isso tudo passa. Os santos, quando queriam fazer a vontade de Deus, diziam, e eram caluniados, diziam assim, se Jesus morreu como ladrão, quem sou eu? Se ele não quer minha boa fama, eu também não quero. Olha que desapego, olha que liberdade para fazer o que é bom e o que é santo. Que a gente chegue no mesmo patamar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.